Glória a Deus, graça e paz, abençoado. Você sabia que batismo é um só? De repente você diz assim: apóstolo, mas eu já fui batizado na igreja católica. Mas não é desse que eu estou falando. De repente você diz: pastor, eu já fui batizado na igreja evangélica. Não é desse batismo que eu estou falando. Você sabia que você já foi batizado e que batismo é um só? Vamos ver isso na Bíblia. Confere comigo aqui em Romanos capítulo 6. Romanos meia dúzia, versículo 3. Acompanha comigo na sua Bíblia essa breve ministração sobre um só batismo. Só existe um batismo, só um batismo que é válido diante de Deus. Vamos ver qual que é esse batismo. Romanos 6,3. Romanos 6,3, o apóstolo Paulo disse assim: não sabeis que todos quantos fomos batizados. Olha, o verbo está no passado. Aprenda a respeitar as posições verbais. Fui, sou, serei, fomos, somos, seremos. Aprenda a respeitar a posição verbal quando você lê a Bíblia. Porque o perfeito entendimento da Bíblia está em entender o verbo, a posição verbal. O entendimento da Bíblia começa quando você entende o verbo, a posição verbal. Você quer ver? Veja em Romanos 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos, circule na sua Bíblia, fomos, nós já fomos no passado. Fomos o quê? Romanos 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus. Pare aí. Veja que Paulo não está falando sobre batismo nas águas. Não é o batismo de João Batista. Não é o batismo da igreja católica. Não é o batismo da igreja evangélica. Romanos 6,3, Paulo está falando de um outro batismo. Não é o batismo da igreja católica, não é o batismo da igreja evangélica, é um outro batismo, que é na verdade o verdadeiro batismo, o genuíno batismo. Romanos 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta, ele está falando, Paulo. Vocês não sabem que todos que já foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte? O que é batismo? Ou o que significa batismo? Batismo vem do grego baptismo, no grego baptismo. Em português, batismo. O que é baptismo no grego? Que em português fala batismo. O que é isso? É imersão, é imergir. Ou seja, aquela simbologia que João Batista fazia de afundar a pessoa nas águas e trazer ela das águas. A igreja evangélica faz isso até hoje. Uma simbologia que é desnecessária. Porque Paulo disse que nós já fomos batizados. Não em águas, um batismo superior ao batismo das águas, é o batismo em Cristo, o baptismo, em português, batismo, que é imergir, afundar. O que é batismo? É afundar, ou seja, o batismo nas águas simbolizava morte e ressurreição. Por isso que João Batista na Bíblia, ele fazia assim com a pessoa, ele afundava a pessoa nas águas e trazia de volta. Simbolizando o quê? Morte e ressurreição. E Paulo está dizendo em Romanos 6,3, vocês não sabem que vocês já foram batizados? Só que já foram batizados não nas águas igual o João Batista, foram batizados em Cristo Jesus. Ou seja, do mesmo modo que Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos batizados, nós também morremos e ressuscitamos. Esse é o verdadeiro batismo. Esse é o único batismo que vale diante de Deus. Se você quer saber da verdade, o batismo, ou melhor, o único batismo que conta para Deus é o batismo em Cristo. Não é o batismo de João Batista, aquele de Mateus 3,
que apareciam os judeus no Rio Jordão e João Batista os batizava para perdão dos pecados. Esse batismo já não tem mais valor. Me suporte o meu entendimento e conhecimento da Bíblia. O batismo nas águas hoje, no século 21, ou seja, debaixo de uma nova aliança que foi feita em Cristo Jesus, o batismo nas águas hoje, diante de Deus, já não tem mais nenhum valor. As igrejas batizam, as religiões batizam, o sistema religioso batiza, mas diante de Deus ele não tem valor nenhum. Por quê? Por que que não tem valor nenhum? Veja na sua Bíblia Efésios 4, versículo 5. Você vai ver e vai entender por que que o batismo nas águas hoje, depois de Cristo, porque nós estamos depois de Cristo. João Batista estava antes de Cristo, ou seja, Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado. Então João Batista fazia batismo antes de Cristo. Nós estamos depois de Cristo, ou seja, ele já morreu e já ressuscitou. Você vai ver agora em Efésios 4:5 e vai entender por que o batismo nas águas hoje é desnecessário. Ele não tem mais validade espiritual diante de Deus. O batismo nas águas hoje não tem validade espiritual diante de Deus. Alguém vai dizer: não, mas a nossa igreja sempre... Bom, a sua igreja. Não, mas no nosso ministério. No seu ministério. Mas a nossa religião sempre fez. A sua religião. Mas pela Bíblia, na nova aliança, diante de Deus, o batismo nas águas não tem nenhum valor espiritual. É apenas uma simbologia, um ritual judaico que os gentios aderiram, passaram a fazer também. Mas guarde essa frase: o batismo em águas, hoje, depois de Cristo, não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor espiritual. Eu me batizei, não tem valor espiritual. Porque a salvação é pela graça. Você se batizou? Você é salvo pela graça. Você não se batizou? Você é salvo pela graça. Então o batismo em águas não tem nenhum valor espiritual. Você entendeu? Agora veja Efésios 4:5. Veja comigo, eu já li Romanos 6:3, deixa aberto Romanos 6:3, e veja Efésios 4, verso 5, que diz assim, a Bíblia é clara. Paulo fez questão de ser claro. Efésios 4:5. Um só Senhor, que é Jesus Cristo. Um só Senhor. Efésios 4:5. Uma só fé. Ou seja, debaixo dessa nova aliança, não há mais pessoas que têm fé grandona e fé pequenininha. Não há mais aquela fezona e fezinha. Na graça, a fé é uma só. Em Romanos 12, Paulo diz que Deus nos deu uma medida de fé. A cada um, a todos. Então, Deus deu para mim uma medida de fé igualzinho para você. E o que Ele deu para você, igual para mim. As pessoas pensam que tem gente que tem mais fé que outras. Por que elas pensam isso? Na verdade, não tem alguém que tenha mais fé e outro menos fé. A questão é que tem pessoas que usam a fé, e ao passo que o outro não usa a fé. Então, usar a fé não quer dizer que a fé dele é maior. A única diferença é que ele está usando a fé, que é o meu caso. Eu uso a fé que Deus me deu. De repente você não usa a sua fé e acha ou pensa que a minha fé é maior que a sua. Mas a fé é a mesma, ela é igual. Romanos 12, Deus nos deu uma medida de fé a cada um de nós. Por isso que Paulo disse em Efésios 4:5, uma só fé. Está claro? Efésios 4:5, um só Senhor, que é Jesus Cristo ressuscitado. Uma só fé, porque a fé é igual a todos. Olha lá, ó. Um só batismo. Efésios 4:5, um só batismo. Um só Senhor, Jesus Cristo ressuscitado. Uma só fé, porque a fé é igual a todos. Um só batismo. Que batismo que é esse? Você deixou aberto a Bíblia em Romanos 6:3? Aí você vai ver o verbo no passado. Olha o verbo, Romanos 6:3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, Paulo não está falando de batismo nas águas, está claro isso aí.
Não é questão de interpretação, é questão de língua portuguesa. É só ler a Bíblia. Aqui não entra interpretação. Aqui não entra teologia humana. Aqui não entra tese teológica. Aqui não entra. É só ler a Bíblia. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo Jesus. Efésios 4,5. Há um só batismo. Ora, Efésios 4,5. Se há um só batismo, Romanos 6,3, e nós já fomos batizados, então já está consumado. É esse que é o batismo que vale diante de Deus. Que é o batismo que fomos batizados em Cristo Jesus. Ou seja, na sua morte, Jesus morreu, nossa carne morreu diante de Deus. Jesus ressuscitou, nosso espírito ressuscitou diante de Deus. É esse que é o batismo. De modo que não precisa mais simbolizar como os evangélicos fazem, ou como o catolicismo faz. Não precisa mais. Isso é desnecessário. Por que não precisa mais simbolizar? Por quê? João 19,30. Jesus disse: tudo já está consumado. Antes de Cristo, simbolizava. Depois de Cristo, o justo vive por fé. Antes de Cristo, simbolizava o que iria acontecer. Antes de Cristo, antes dele morrer na cruz. Depois que ele morreu e ressuscitou, já não simboliza mais nada. Hebreus 10,38. Deus diz: o meu justo viverá da fé. Então guarde isso. Romanos 6,3. Já fomos batizados, não em águas, o batismo verdadeiro, o batismo que vale diante de Deus. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo Jesus. Efésios 4,5. Há um só batismo. Ora, se há um só batismo e nós já fomos batizados, é esse que é o batismo que vale. É esse que é o batismo verdadeiro. Então guarde esse entendimento. Guarde essa sabedoria espiritual. O batismo nas águas, ele não tem mais valor espiritual diante de Deus. Ainda que muitos fazem, por tradição, por costume, mas ele não tem valor espiritual. Você não pode falar: agora que eu passei pelas águas, agora eu estou salvo. Se você falar isso, você está dizendo que o sangue de Jesus não valeu para nada. Você está dizendo que a morte de Jesus na cruz não valeu para nada. E que as águas do batistério ou as águas do rio é que valeu. Ora, se a água tem poder, então por que Jesus morreu na cruz? Não tem sentido. Aí já entra em heresia. Ou seja, distorcer a verdade. E qual que é a verdade? Jesus morreu na cruz. Quando ele morreu, nossa carne morreu diante de Deus. Deus não nos conhece segundo a carne. Jesus ressuscitou, nosso espírito ressuscitou diante de Deus. Isso é Efésios 2. Fostes ressuscitados com Cristo. Logo, Romanos 6,3, já fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5, há um só batismo. Eu declaro esse perfeito entendimento em sua vida, para a glória de Deus. Esta é a graça, esse é o apostolado. Abençoado.